Então, vamos conversar com a psicóloga e psicoterapeuta Arlete Salante. Tá me ouvindo, Arlete? Muito boa tarde. Estou te ouvindo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, parabéns, tá bom? Eu costumo dizer que Dia Obrigada. da Mulher são todos os dias, né? Não tem que ter o Dia da Mulher ali. Com certeza. Né? Um beijo para a mamãe, para minha irmã, para minha esposa, para minha sobrinha, para todas as minhas amigas, para Yasmin, toda a galera que cuida da gente desde pequenininho, mas alguns homens depois, quando crescem, parece que esquecem isso, né, doutora? E aí não dão devido valor para as mulheres no mercado de trabalho, às vezes até na conduta na rua, né? E aí, sei lá o que acontece com os homens que esquecem disso e aí viram machões, aí não tem, esquecem que tiveram uma mãe, né? Esquecem que tem uma esposa, esquecem que pode ter uma filha também, né? E aí começa a faltar muitas vezes com respeito com as mulheres. Como é que está sendo isso aí em um ano de pandemia, doutora Arlete? Verdade, esse é um fator super delicado, né? Porque a pandemia, ela revela tudo que já vinha acontecendo e expõe claramente. E na medida em que as coisas vão ficando mais cruas, né? Fica evidente as problemáticas que as mulheres vivenciam. Então, esse é um momento que, por pior que seja, ele sempre vai trazer muitas oportunidades de reflexão, inclusive para a gente ver como está a nossa sociedade, como que as mulheres estão educando os filhos, como que as instituições estão dando esse lugar, né? Esse lugar que às vezes se torna tão agressivo, tão abusivo, e ainda em detrimento de uma postura de força física, né? Que é o que se sobrepõe. Como se essa diferenciação fosse uma superioridade. Questão até dos comentários também, né? Aquela questão assim, ela está com uma mini saia curta, está pedindo, né? Hoje mesmo estavam comentando os comentários na internet ali, esse tipo de atitude, né? Yasmin, está pedindo o quê, Yasmin? Né? Quer dizer que esse é o pior deles, né? Ou então, isso aí não é lugar de mulher, né? Como assim? Como assim? Lugar de mulher onde ela quiser. Exatamente. Boa tarde, doutora. Eu vou aproveitar já para emendar a pergunta. Boa tarde, Yasmin. Para a senhora aqui nesse comentário. Antes da pandemia, a mulher ela já tinha essa pressão, né? O que a gente pode esperar para essa época pós-pandemia, principalmente no que diz respeito ao psicológico das mulheres? Porque muitas de nós se cobram muito, tem essa pressão estética, família, sociedade. A que ponto nós vamos chegar, doutora? Essa é a minha questão. Boa tarde. Então, a que ponto vamos chegar se a gente seguir na mesma onda que a gente vinha, né? Isso. E eu acho que essa é a grande oportunidade dada que a pandemia dá. É um momento de revisão. Então, parto sempre do pressuposto que todo problema, todo e qualquer problema, ele é uma oportunidade de mudança. Seja individual, seja social, né? Cultural, familiar, profissional. Então, é aquele momento de crise. E exatamente agora a gente está num enorme momento de crise. Se a gente vinha do modo como estava, simplesmente tocando, sem olhar para essas rachaduras, né? Porque já vinha ruindo, né? A sociedade ela já vem numa característica de estar, em muitos aspectos, em decadência. Então, esse é um momento que eu espero, né, por mais doloroso que seja, que se faça, que venha um novo humano, que se trabalhe muito essa perspectiva do humanismo mais respeitoso, do humanismo que compreende as diferenças e agrega, porque nós somos complementares nesse planeta, né? Nós, seres humanos, homens e mulheres, são complementares, nós temos os nossos, temos a natureza, tudo é complementar. Então, esse é o momento de começar a olhar para as nossas escolhas e rever tudo. Exatamente. Então, o que eu espero é que nós tenhamos pessoas mais reflexivas. Sim, a senhora comentou, doutora Arlete, ali a questão de que antes se falava, enfim, as mulheres ficando em casa agora, e aí que surgiram vários problemas, a gente mostrou a questão do feminicídio, lá no início do ano passado, teve um aumento grande, e aí, na verdade, o reflexo disso são problemas
que antes já existiam, mas que eram adiados justamente porque às vezes o marido trabalhava o dia inteiro, a mulher também estava fora, as crianças estavam na escola, só se viam naquele momento, todo mundo se queixava porque não tinha tempo, aí iam dormir, no outro dia começava toda a rotina, e aí de repente tiveram que conviver com a sua própria esposa, com a sua própria família, com seus próprios filhos, e aí problemas que já existiam, me parece, e daí afloraram, né? Não que a pandemia tenha causado, porque por outro lado tem muitos casais que foi maravilhoso terem morado juntos, terem trabalhado em home office, inclusive as empresas não vão mais se adaptar, criaram um jardinzinho em casa, reformaram a casa, então muito bem, obrigado. Então acho que na verdade esses problemas que aconteceram entre casais, entre o homem ficar chateado, começar a beber, bater na esposa, como a gente relatou aqui no programa, várias dessas situações tristes o ano passado, eram problemas que já existiam e que tiveram que ser enfrentados com a pandemia, não é, doutora? Exatamente, a pandemia só evidencia aquilo que já vinha sendo, aquilo que é o resultado das escolhas humanas. A gente não pode nunca sair desse ponto, porque se a minha vida se encontra nesse lugar, é porque eu fiz uma série de escolhas, né, conscientes ou inconscientes, escolhi e eu colho esse resultado. E por isso esse momento, o momento em que se pode revisar tudo, é o momento de reconstruir, é um momento de reconstrução, tanto individual quanto da própria sociedade. Nesse modelo que a gente vinha, não é um modelo válido, não é um modelo que deixa as pessoas felizes. Por quê? São várias as realidades, né? Quando você traz essas duas realidades, nós temos uma realidade de casais que se deram extremamente bem, que aproveitaram a pandemia e que foi um momento maravilhoso de reencontro consigo, com os filhos, com a família, de resgate de valores. E eu tenho muito essa experiência também aqui no consultório, não sem alguns ajustes, né? Porque é necessário uma certa pedagogia para fazer com que se reveja novamente a posição do homem dentro de casa, não como um hóspede, um visitante ou um pagador de contas, mas sim como alguém colaborativo. E também houveram, né, essas outras situações que são extremistas, né, de violência, mas aí já diz também da insatisfação das próprias escolhas, tanto femininas quanto masculinas, né? Ou às vezes até uma frustração enorme com a escolha profissional que depois vai recair sobre a vida afetiva, sobre os filhos, ou seja, sempre sobre aqueles que são mais frágeis em termos de defesa, né? Uma defesa física. Aí acontece a coação psicológica, porque a agressão ela tem vários nomes, né? Ela não precisa ser só física, ela se dá de muitas formas. Muito bem. Pois é, eu até queria perguntar para a senhora, doutora, dicas de como passar por esse momento de pandemia com saúde mental, né? Principalmente agora que a gente está vivendo essa segunda onda, o pior momento da pandemia, que não tem mais leitos de UTI. Mas o que a mulher pode fazer para ter essa saúde mental, principalmente aquelas que estão trabalhando em home office e, claro, precisam conciliar, né, toda essa rotina? Tem algumas que têm seus companheiros, tem filho, tem também o trabalho. Quais as dicas a senhora pode nos passar, por favor? Yasmin, pergunta interessante e desafiante, né? Porque é extremamente individualizado isso, mas é como cada uma pode enfrentar e que recursos tem. Então, a minha orientação é que tenha um tempo para si todos os dias. Tire 10 ou 15 minutos, meia hora, que puder ter um tempo único para si, né? Se não tem outro espaço da casa, se tranca no banheiro, ou seja, te dá um tempo, né? Que cada uma possa se dar um tempo para rever como estão as coisas e a partir daí se reposicionar. Por quê? O desgaste ele é coletivo, ele é geral, né? Nós estamos aí, uma coisa é você ter um mês, 2 meses, meio ano, agora nós estamos entrando em março, exatamente, né? Como o que vivemos o ano passado. Então, essa ameaça à vida, ela causa um desgaste muito grande em todos nós, é uma instabilidade. Então, diante da instabilidade, como cada pessoa pode se posicionar? Olhando para si, percebendo a si mesma, compreendendo o que te tira do sério, o que muda as tuas emoções. Uma coisa prática nesse momento, né?
para as pessoas que não têm acesso a um trabalho de psicoterapia, que é o ideal, porque todo momento de crise ele favorece uma psicoterapia abrirem grandes mudanças, né? Mudanças de vida, mudanças de escolhas. Para quem não tem isso, eu sugiro que faça um pequeno diário de o que a mobilizou todos os dias e qual o sentido daquela emoção. Será que aquilo efetivamente muda a vida da pessoa se ela entra naquilo? Porque são escolhas, né? De novo, são escolhas. Pequenas escolhas, muito pequenas as nossas escolhas do cotidiano, que vão fazendo um montante de escolhas e que depois a pessoa se sente mal, que depois existe uma dificuldade muito grande de vivenciar a si mesma, né, e deixando, as mulheres têm uma tendência a ser tarefeira, resolve tudo para todo mundo, depois acaba jogando a toalha, aí se irrita, daí, né, se estressa. Quando a mulher não dá os devidos limites que precisa dar, seja dentro da própria relação conjugal, seja com os filhos e também no trabalho, se não existe aquele limite estabelecido, a tendência é que ela vá fazer a tarefeira o tempo todo e se permitir abusar. E depois o que acontece? Uma crise enorme. Aí ela, né, entra em crise, ela vai sofrer, ela vai esbravejar com isso, o popular piti, né? E aí, onde é que recai? De novo, ela que é a louca, né? Então, para a gente sair desse lugar, é preciso um trabalho interno, muito responsável, para que não se faça a louca fora, mas que se possa sempre aproveitar todas as oportunidades para analisar a si mesmo, né? Estabelecer esse contato mais íntimo consigo. Então, para quem não tem acesso a uma psicoterapia, ter esses momentos diários de estar apenas consigo, relatar, escrever tudo o que está se passando, para depois, no momento seguinte, ler isso para ver o que tem sentido e o que não tem. Porque o que a pandemia traz e toda ameaça à vida traz é o que a gente precisa olhar para o que é essencial. Se a gente olha e se aborrece com pequenas coisas no cotidiano, o tempo todo no aborrecimento, ou comigo, ou com o outro, ou com a própria imagem, ou com o contexto, é enlouquecedor. Então, esse olhar para dentro faz com que a gente busque o que é essencial nessa existência. Muito bem, é verdade. Algumas dicas, né? Com certeza. Doutora, uma outra questão, assim, na opinião da senhora, qual a visão a sociedade tem da mulher hoje em dia? Hoje pela manhã eu até tinha lido uma frase que dizia que agora que as mulheres que se impõem são consideradas difíceis de lidar, muitas vezes tem aquela questão do louca. Então, na opinião da senhora, qual a visão a sociedade está tendo da mulher hoje em dia, dessas mulheres que têm exatamente aquele termo, mulheres empoderadas? As mulheres empoderadas assustam, né? A gente vive isso na pele, mas para aquelas pessoas que têm dificuldade de compreender as mudanças do planeta, né? Então, a gente também tem que ver quem que são os nossos interlocutores, porque na medida em que a gente tem interlocutores que pararam no tempo, que estão tão resistentes a um diálogo e a um olhar mais igualitário, com equidade, essas pessoas vão ter talvez mais dificuldade, né, de lidar com aquelas pessoas que se posicionam, porque se antes era tirada a voz da mulher, não havia essa condição, agora as mulheres têm voz e fazem escolhas, né, e movem a sua vida, enfim, e se constroem. Isso é belo e é altamente complementar à inteligência masculina. Então, essa característica passa por uma mudança também na mentalidade dos homens, de aceitarem que as mulheres estão nesse momento e aproveitarem, porque todos que aproveitam esse momento evoluem pra caramba. O momento, ele é bonito, é doloroso, mas tem uma oportunidade muito grande aí. Muito bem, né? E doutora, só para encerrar, a senhora comentou antes ali sobre quem não tem acesso à questão da psicoterapia.
desde o ano passado, talvez antes já, a questão do online, das consultas online para um psicólogo, para uma psicóloga, já podem ser feitas pela internet, né? O Conselho já liberou isso, as pessoas podem ter uma consulta, quem, né, a gente continua bandeira preta, não pode sair de casa, mas tem essa oportunidade, né, de se fazer e se buscar aí também de casa um auxílio também, né, doutora? Exatamente, está à disposição, né? Nós temos também essa mudança aí que a tecnologia, ela entrou com tudo, também favorecendo que a gente se use de outras ferramentas, né? Essa semana mesmo estou atendendo várias pessoas online e já atendia antes também, né? Porque às vezes as pessoas viajam, tem uma outra condição, sim. Enfim. Hoje é dada essa condição ao profissional da psicologia. Que bacana, então tá aí, ó, fica a dica aí para quem procurar, sempre é bom, né? A gente às vezes acha que pode resolver os problemas sozinhos ou que acha que aquilo só acontece com a gente e fica aí num sentido de solidão, depressão. Sempre é bom, né, buscar uma ajuda para enfrentar, porque a gente, como você também falou, doutora Arlete, era uma semana, era um mês, eram 6 meses e aí já se vai um ano e o emocional realmente tá complicado lidar com isso. Então, buscar aí uma ajuda nunca é demais. Muito obrigado, viu, doutora Arlete Salante, pelo bate-papo aqui. Se o pessoal de casa perdeu o nosso início da nossa conversa, pode entrar nas redes sociais. Parabéns mais uma vez, viu? Dia da Mulher, não só hoje, mas todos os dias. E a gente vai continuar conversando aí ao longo do ano aí, para ir trocando mais ideias sobre o assunto. Tá bom, doutora Arlete? Ok, fico à disposição. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço. Bacana então, hein, Yasmin? As mulheres, o medo, gostei da parte das mulheres empoderadas que assustam os homens. Os problemas são dos homens. Com certeza. Eles é que têm que parar de ter medo das mulheres empoderadas, porque não tem mais volta. As mulheres vão continuar assim, não vão? Cada vez mais, Cada vez mais. Então, Magrão, você aí de casa aí que trate de dar um jeito aí, aceitar que dói menos, como se diz.